Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos História do conceito de função. Inicialmente eu vou apresentar a ideia do que é uma função e na sequência, a partir de diversos artigos originais, vou mostrar como que o conceito foi sendo construído ao longo dos séculos. A ideia básica de uma função é a seguinte: ela funciona como se fosse uma máquina que pega um x que está em A e transforma em um y que está em B. Uma função de A em B é uma regra que associa a cada elemento x de A um único elemento y de B. Algumas funções possuem uma expressão analítica. É como se fosse a fórmula da função. Por exemplo, a função dada por y, que é 2x. Essa função, por exemplo, pega o 3 e leva no 2 vezes 3, que é 6. Então, aqui, exemplo de uma função que tem uma expressão analítica. É a maneira com a qual podemos representar a função em que sabemos que tem que substituir o x aqui para encontrar a resposta y. Existem funções que não possuem uma representação analítica. Por exemplo, vou pensar nos pontos aqui da sala onde me encontro. O ponto que está bem na ponta desta caneta possui uma certa temperatura. Se eu pegar um outro ponto aqui, ele tem uma outra temperatura. A função que pega um ponto aqui da minha sala e diz qual é a sua temperatura é uma função que não tem uma expressão analítica. Então aí, uma boa ideia do que é a função. Vejamos agora a história do assunto. Em 1694, Johann Bernoulli enviou uma carta para Leibniz e nessa carta ele conta o seguinte: olha só, eu inventei algo que se chama função e ele explicou aquilo que tinha definido. Só em 1718 é que Johann Bernoulli escreveu um artigo, este aqui, no qual aparece a definição do que é uma função. É o que está aqui. Então, este aqui foi o cara que teve a ideia. Isso aqui está em francês e ele escreveu o seguinte: chamamos aqui no artigo função de uma grandeza variável, é o que hoje nós chamaríamos de x, função de uma grandeza variável, uma quantidade composta de qualquer maneira dessa grandeza variável e de constantes. Para Johann Bernoulli, que foi quem deu a primeira definição de função, isso era, por exemplo, o 2x. Ele chamava de função aquilo que hoje nós chamamos de uma maneira de representar a função
através de sua expressão analítica. Então, para ele, função era apenas a fórmula, isso interpretando da maneira atual. Hoje nós chamamos isso de fórmula ou expressão analítica de uma função. Para Johann Bernoulli, isso era a função. Então você nota, por exemplo, que lá na origem, aquele exemplo que eu dei, que hoje nós consideramos como sendo uma função que não tem representação analítica, lá na origem isso aqui não seria considerado função. Função era a fórmula, como por exemplo, x² mais 3. Euler foi aluno de Johann Bernoulli. E em 1748 escreveu o primeiro livro que trata de funções. E a definição que ele usa é exatamente a do seu professor. Agora está em latim. Função de uma quantidade variável. A quantidade variável é o nosso x, o que hoje chamamos de variável independente. É uma expressão analítica qualquer composta dessa quantidade variável e números ou quantidades constantes. Ou seja, para Euler, função é uma expressão analítica. Por exemplo, o y igual a 2x. Então, quando o conceito surgiu lá atrás, a função era aquilo que hoje nós chamamos apenas de a fórmula da função, a representação analítica da função. Então era um conceito mais restrito, porque não incluía, por exemplo, estas situações. Mas D'Alembert fez um estudo que modificou o conceito de função. D'Alembert estudou cordas vibrantes. Imagina que isso aqui é corda de violão, está preso aqui e aqui. Vou colocar num sistema de coordenadas. Digamos que aqui seja 1, aqui é 2, este lado de cá, y igual a x, este lado de cá, y igual a menos x mais 2. Para Euler, isso aqui significava que nós teríamos duas funções, porque a função para ele era a representação analítica. Então, isto seria uma função e isto seria outra função. Mas Euler e D'Alembert começaram a discutir. Será que de fato nós devemos chamar isso aqui de duas funções? Ou é uma única função? Ou ainda, vou colocar os eixos aqui. Vamos supor que a corda está vibrando e em certo instante o formato está assim. Eu não sei quem é a representação analítica de algo que dê este desenho aqui. Mas será que isso aqui nós podemos chamar de gráfico de uma função sem ter quem é a expressão analítica? Essa era a discussão entre Euler e D'Alembert. Euler pensou bastante no assunto e em 1755 escreveu este livro. E bem aqui aparece a sua nova definição do que é uma função. Está em latim. Se x denota uma quantidade
variável. Toda quantidade que depende de x ou por ela é determinada é chamada função. O que Euler diz agora é bem mais amplo. Nós temos uma função que depende do x, se essa função simplesmente for isso, algo que depende de x. Ele não fala aqui mais explicitamente da expressão analítica. Com essa nova definição, que é, nós temos que y é uma função de x, se y depende de x, agora isto aqui passa a ser uma função, de acordo com esse novo conceito. Porque este y aqui depende de x. E isso aqui passou a ser uma única função. Então aqui surgiu um novo conceito do assunto. Em 1822, Fourier escreveu este livro estudando o calor. Ele se interessou pelo problema de saber como que o calor se propaga em uma barra de metal. Em seu estudo, apareceu este objeto, que é o que hoje nós chamamos de uma série de Fourier. Dirichlet se interessou muito por esse assunto aqui. Ele quis saber quais são as condições que uma função tem que ter para que ela possa ser escrita dessa maneira aqui. Então, aí ele fez um estudo sobre funções. Em 1837, Dirichlet publicou este artigo, senos, cossenos, ou seja, ele estava estudando uma série de Fourier e deu uma nova definição para funções. Y é função de x se para cada x nós temos apenas um y. A definição de Dirichlet, agora isso aqui é alemão, é a ideia mais importante que você tem que ter sobre o assunto. O que é uma função? É aquela história lá do início. Para cada x, nós temos um único y. A primeira pessoa a pensar dessa maneira aí foi Dirichlet em 1837. Surgiu exatamente nesta linha aqui. Cada x, apenas um y. Na França, em 1935, um grupo de matemáticos se reuniu e eles fundaram um grupo chamado Grupo Bourbaki, com o objetivo de escrever a matemática com alto rigor. Em 1939, eles escreveram este artigo. E bem nesta parte aqui, aparece a definição moderna do que é uma função. Em 1954, foi escrito este livro,
Teoria dos Conjuntos, que traz uma versão atualizada daquilo que eles tinham escrito antes. E esta aqui é a nossa definição mais moderna do assunto. Eu vou dar uma simplificada em tudo isso que eles escreveram aqui. Uma função f é uma tripla ordenada. F grande, A e B, em que A e B são conjuntos e F é um subconjunto do produto cartesiano de A por B, tal que se x, y1 está nesse subconjunto do produto cartesiano e x2 e x, y2 também está ali, então o y1 tem que ser igual ao y2. Vou fazer um exemplo para explicar a definição mais moderna que se tem do que é uma função. Vou pegar o conjunto A, que é o 1, 2. 1, 2. Vou pegar o conjunto B, que é o 1, 2, 3. 1, 2, 3. O produto cartesiano de A por B é o conjunto de todos os pares ordenados, nos quais eu pego esses valores para serem as opções de abscissa e estes para serem os valores de ordenada. Ou seja, por exemplo, eu posso pegar o 1 daqui e o 3 daqui, que dá este ponto aqui, o 1, 3. Aqui está o produto cartesiano de A por B, e uma função é quando eu pego um subconjunto daqui com uma regra bem específica. Não vale pegar dois pontos que estejam em uma mesma vertical. Olha aqui, ó. Quando eu tenho x, y1 e o mesmo x, só que agora com y2, na verdade, esses y's são o mesmo. Dizendo de outra maneira, não valem dois pontos em uma mesma vertical. Isto é a definição moderna. É interessante você saber, mas eu ainda prefiro que você pense como o Dirichlet pensou. Isso aqui é muito mais prático e está bem mais interessante do que a versão moderna. Por isso que quando eu comecei lá, eu falei, na verdade, foi a ideia do Dirichlet. Para cada x, um único y. Essa é a ideia, mas a definição mais precisa e rigorosa é aquela lá do Grupo Bourbaki de 1954. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.